Capítulo 8. Passamos algumas horas tristes até às 11 da manhã, quando o julgamento deveria começar. Com meu pai e o restante da família obrigados a participar como testemunhas, acompanhei-os à corte. Sofri uma verdadeira tortura durante toda aquela farsa miserável de justiça. Ali ficaria decidido se o resultado de minha curiosidade e maquinário ilegítimo causaria a morte de 2 dos meus semelhantes. Um deles, uma criança sorridente e cheia de inocência e gozo. O outro, assassinado de forma muito mais horrenda, com o agravante da infâmia, que poderia tornar sua morte um horror memorável. Justine também era uma garota de méritos e possuía qualidades que lhe prometiam uma vida feliz. Agora, tudo seria obliterado num túmulo ignominioso. E eu era o causador. Preferia milhares de vezes ter confessado minha culpa do crime atribuído a Justine, mas estava ausente quando o ato foi cometido, e tal declaração teria sido considerada um devaneio de um louco, e não a teria isentado de sofrer por mim. Justine parecia calma. Estava vestida de luto, e o semblante, sempre encantador, fizera-se elegantemente belo pela solenidade de seus sentimentos. Ainda assim, parecia confiante na inocência e não tremia, apesar de fitada e execrada por milhares. Pois toda a bondade que sua beleza poderia, de outra forma, ter despertado era obliterada nas mentes dos espectadores pela ideia da enormidade do que ela supostamente havia cometido. Estava tranquila. Ainda assim, sua tranquilidade era evidentemente constrita. E como a confusão fora anteriormente considerada prova de sua culpa, ela procurava aparentar coragem. Quando adentrou a corte, lançou os olhos ao redor e logo descobriu onde estávamos sentados. Uma lágrima pareceu embaciar seus olhos ao nos ver. Mas ela rapidamente se recuperou, e um olhar de afeto entristecido parecia atestar sua profunda inocência. O julgamento começou. E após o promotor declarar a acusação, diversas testemunhas foram chamadas. Vários fatos estranhos combinavam-se contra ela, o que poderia ter chocado qualquer um que não tivesse tamanha prova de sua inocência quanto eu. Justine passara toda a noite do assassinato fora de casa, e pela manhã fora vista por uma vendedora não muito longe do local em que posteriormente o corpo da criança foi encontrado. A mulher perguntou o que ela fazia ali, mas ela a olhou de forma muito estranha e só devolveu uma resposta confusa e ininteligível. Voltou a casa cerca das 8 horas da manhã e, quando questionada onde havia passado a noite, respondeu que estivera procurando pela criança e perguntou sinceramente se alguma coisa havia sido ouvida sobre o menino. Quando lhe mostraram o corpo, caiu numa histeria violenta e ficou de cama vários dias. Foi então apresentado o retrato que os criados encontraram em seu bolso, e quando, numa voz vacilante, Elizabeth confirmou que era o mesmo que havia colocado no pescoço da criança, 1 hora antes de ela se perder, um murmúrio de horror e indignação tomou o tribunal. Justine foi chamada para sua defesa. Conforme o julgamento seguia, sua expressão se alterou. Seu semblante exprimia surpresa, horror e infelicidade. Às vezes lutava com as lágrimas, mas no momento de apresentar a defesa reuniu suas forças e falou numa voz audível, embora oscilante. Deus sabe, disse ela, como sou inteiramente inocente. Mas não fingirei que meus protestos irão me absolver. Coloco a inocência numa explicação pura e simples dos fatos de que me acusam. E espero que o caráter que sempre demonstrei incline meus juízes a uma interpretação favorável, mesmo que qualquer das circunstâncias pareça duvidosa ou suspeita. Ela então relatou que, por permissão de Elizabeth, havia passado a tarde na qual o assassinato fora cometido na casa de uma tia, em Chêne, uma vila a cerca de 1 légua de Genebra. No seu retorno, por volta das 9 horas, encontrou um homem que perguntou se ela sabia qualquer coisa sobre a criança que havia se perdido. Ficou alarmada com o relato e passou várias horas procurando por ele. Então, os portões de Genebra foram fechados e ela foi forçada a passar um bom período da noite num celeiro de uma casa de campo, pois não quis acordar os moradores, de quem era bem conhecida. Passou a maior parte da noite lá, em vigília. Perto da manhã, acreditou ter dormido por alguns minutos. Passos a perturbaram e ela despertou. Amanhecia e ela abandonou seu abrigo para procurar meu irmão novamente. Se passou perto
de onde o corpo estivera não era de seu conhecimento. Que tenha ficado confusa quando questionada pela vendedora não era de se admirar, já que havia passado uma noite sem dormir, e o destino do próprio William ainda era incerto. Em relação ao retrato, não tinha nada a relatar. Eu sei, continuou a infeliz vítima, quão pesada e fatalmente essa circunstância pesa sobre mim, mas não tenho como explicá-la. E quando expresso minha completa ignorância, posso apenas conjecturar a probabilidade de ter sido colocado no meu bolso. Mas aqui também me contenho. Creio não ter inimigos na terra, e ninguém certamente seria tão perverso para me destruir de forma imoral. Foi o assassino quem colocou o retrato lá? Não me lembro de nenhuma oportunidade em que ele pudesse ter feito isso, ou mesmo que me lembrasse, porque ele teria roubado a joia para se desfazer dela tão prontamente. Entrego minha causa à justiça dos meus juízes. Ainda assim, não vejo espaço para a esperança. Imploro que algumas testemunhas sejam questionadas em relação ao meu caráter, e se o testemunho delas não aliviar minha suposta culpa, devo ser condenada, apesar de entregar minha salvação à minha inocência. Foram chamadas várias testemunhas que a conheciam havia muitos anos e que falavam bem dela, mas o medo e o ódio pelo crime do qual era supostamente culpada as deixaram acanhadas e relutantes em se apresentar. Elizabeth viu que nem esse último recurso, sua disposição excelente e a conduta irrepreensível poderiam ajudar a acusada, e muito agitada pediu permissão para se dirigir ao tribunal. Sou prima da infeliz criança que foi assassinada, ou mais como irmã, pois fui educada e tenho vivido com seus pais desde muito antes de seu nascimento. Assim pode ser julgado impróprio da minha parte vir à frente nessa ocasião, mas quando vejo um semelhante prestes a perecer pela covardia de seus supostos amigos, peço que me concedam a palavra, para que eu possa dizer o que sei do seu caráter. Conheço bem a acusada. Morei na mesma casa que ela, primeiro por 5 anos, depois por quase 2. Durante todo esse período, ela me pareceu a mais amável e benevolente das criaturas. Tratou de Madame Frankenstein, minha tia, em sua derradeira doença, com grande afeto e cuidado. Em seguida, cuidou da minha própria mãe durante uma doença prolongada de uma maneira que despertou a admiração de todos que conheciam. Depois disso, novamente viveu na casa de meu tio, onde era amada por toda a família. Era calorosamente ligada à criança que agora está morta, e agiu em relação a ela como uma mãe afetuosa. De minha parte, não hesito em dizer que, mesmo com toda a evidência produzida contra ela, acredito e confio em sua perfeita inocência. Ela não tem a tentação de tal ato. Quanto a quem que lhe haria indicada como prova, se ela sinceramente a quisesse, teria dado a ela de bom grado, de tanto que a estimo e valorizo. Um murmúrio de aprovação seguiu o apelo simples e poderoso, mas foi estimulado por sua generosa interferência, e não a favor de Justine, a quem a indignação pública se dirigia com renovada violência, acusando-a da mais nefasta ingratidão. Ela própria chorou enquanto Elizabeth falava, mas não respondeu. Minha agitação e angústia foram extremas durante todo o julgamento. Acreditava na inocência dela, tinha certeza disso. Poderia o demônio que havia matado meu irmão, não duvidava por um minuto que tivesse sido ele, ter arrastado em sua brincadeira infernal a inocente para a morte e a ignomínia? Não podia suportar o horror da minha situação. E quando percebi que a voz popular e os semblantes dos juízes já haviam condenado minha infeliz vítima, corri para fora do tribunal em agonia. As torturas da acusada não se igualavam às minhas. Ela era sustentada pela inocência, mas as garras do remorso trespassavam meu peito e não iriam largá-lo. Minha noite foi de total destruição. De manhã fui ao tribunal. Meus lábios e garganta estavam secos. Não ousei fazer a pergunta fatal. Mas eu era conhecido, e o oficial supôs a causa da minha visita. Os votos haviam sido dados. Eram todos negativos, e Justine foi condenada. Não posso tentar descrever o que senti então. Já havia vivenciado sensações de horror, e tenho me esforçado para conferir a elas as expressões adequadas, mas palavras não podem transmitir o desespero de cortar o coração que então suportei. A pessoa a quem me dirigi acrescentou que Justine já havia confessado sua culpa. Essa evidência, observou ele, dificilmente é necessária num caso tão claro, mas fico feliz com isso, e de fato juiz nenhum gosta de condenar um criminoso por evidências circunstanciais, mesmo que sejam tão decisivas. Esse era um dado estranho e inesperado. O que poderia significar? Meus olhos haviam se enganado? Estava realmente tão louco quanto o mundo me julgaria, caso revelasse o objeto de minhas suspeitas?
Corri de volta a casa e Elizabeth avidamente exigiu saber do resultado. Minha prima, respondi, foi decidido como você talvez esperasse. Todos os juízes preferem que 10 almas inocentes sofram do que uma culpada escape. Mas ela confessou. Foi um golpe duro para a nobre Elizabeth, que havia confiado com firmeza na inocência de Justine. Ai de mim, disse ela, como poderia acreditar novamente na bondade humana? Justine, que eu amava e estimava como minha irmã, como ela podia forjar aquele sorriso de inocência apenas para nos trair? Seus olhos suaves pareciam incapazes de qualquer crueldade ou trapaça, e ainda assim ela cometeu um assassinato. Logo depois, ouvimos que a pobre vítima havia expressado o desejo de ver minha prima. Meu pai não queria que ela fosse, mas disse que deixava a decisão aos próprios julgamentos e sentimentos dela. Sim, disse Elizabeth, vou. Embora ela seja culpada, e você, Victor, deve me acompanhar. Não posso ir sozinha. A ideia dessa visita era uma tortura para mim. Ainda assim eu não podia recusar. Entramos na lúgubre prisão e contemplamos Justine sentada num monte de palha num canto distante. Tinha as mãos algemadas e a cabeça descansava entre os joelhos. Ela se ergueu ao nos ver e, quando fomos deixados sozinhos com ela, jogou-se aos pés de Elizabeth, chorando amargamente. Minha prima também chorou. Oh, Justine, disse ela, por que me roubou meu último consolo? Confiei em sua inocência e, apesar de estar então arruinada, não estava tão infeliz quanto agora. E você também acredita que eu sou tão malvada assim? Também se une aos meus inimigos para me esmagar, para me condenar como assassina? Sua voz estava sufocada por soluços. Levante-se, minha pobre menina, disse Elizabeth. Por que se ajoelha se é inocente? Não sou um de seus inimigos, acreditei que não tivesse culpa, mesmo com todas as evidências, até ouvir que você mesma se declarou culpada. Você diz que essa declaração é falsa. Saiba, querida Justine, que nada pode estremecer minha confiança em você nem por um momento, somente sua própria confissão. Confessei, sim, mas confessei uma mentira. Confessei para talvez conseguir a absolvição, mas agora essa falsidade deposita-se em meu coração mais pesada do que todos os outros pecados. Que Deus do céu me perdoe. Desde que fui condenada, meu confessor me assombra. Ele me ameaçou e me intimidou até eu quase começar a pensar que era mesmo o monstro que ele dizia que eu era. Ameaçou-me com a excomunhão e o fogo do inferno nos meus últimos momentos se continuasse a teimar. Querida dama, eu não tinha ninguém para me apoiar. Todos olhavam para mim como uma maldita condenada à ignomínia e perdição. O que eu poderia fazer? Num momento mau cedi a uma mentira, e agora estou verdadeiramente infeliz. Ela fez uma pausa, chorando, então continuou. Pensei com horror, minha doce dama, que acreditaria que sua Justine, a quem sua abençoada tia tão fortemente honrou e a quem você amava, era uma criatura capaz de um crime que ninguém além do próprio diabo poderia ter perpetrado. Querido William, a mais querida e abençoada criança, logo verei novamente no céu, onde nós todos deveremos ser felizes. E isso me consola enquanto sofro com a ignomínia e a morte. Oh, Justine, perdoe-me por ter por um momento desconfiado de você. Por que confessou? Mas não se lamente, minha querida, não tema. Vou proclamar, vou provar sua inocência. Vou derreter os corações de pedra de seus inimigos com minhas lágrimas e rezas. Você não morrerá. Você, minha companheira de brincadeiras, minha amiga, minha irmã, parecer no cadafalso? Não, não. Eu nunca poderia sobreviver a infortúnio tão horrível. Justine balançou a cabeça pesarosamente. Não temo morrer, disse ela. Essa pontada já passou. Deus leva a minha fraqueza e me dá coragem para suportar o pior. Deixe um mundo triste e amargo. E você se lembre de mim como alguém injustamente condenado. Eu me resigno ao destino que espera por mim. Aprenda comigo, querida dama, a se entregar com paciência à vontade dos céus. Durante essa conversa, eu havia me retirado para o canto da cela, onde podia esconder a terrível angústia que me possuía. Desespero. Quem ousa falar disso? A pobre vítima, que pela manhã teria de cruzar a terrível fronteira entre a vida e a morte, não sentia, como eu, agonia tão amarga e profunda. Eu rangi os dentes, proferindo um grunhido que vinha de minha alma mais interna. Justine se assustou. Quando viu que era eu, aproximou-se e perguntou. Querido senhor, é muito bondoso em me visitar? O senhor, espero, não acredita que sou culpada. Eu não podia responder.
Não, Justine, disse Elizabeth, ele está mais convencido de sua inocência do que eu estava, pois mesmo quando ouviu que você havia confessado, não deu crédito a isso. Eu agradeço com sinceridade. Nestes últimos momentos, sinto a mais sincera gratidão em relação aos que pensam em mim com bondade. Como é doce o afeto dos outros para uma desgraçada como eu. Alivia mais da metade de meu infortúnio, e sinto como se pudesse morrer em paz, agora que minha inocência é reconhecida por vocês, querida dama e seu primo. Assim, a pobre sofredora tentou confortar os outros e a si mesma. Ela de fato obteve a resignação que desejava, mas eu, o verdadeiro assassino, senti em meu peito o verme imortal que não permitia esperança ou consolo. Elizabeth também chorava e estava infeliz, mas sua tristeza era também a da inocência, que como uma nuvem que passa em frente a uma bela lua, a esconde por um tempo, mas não pode macular seu brilho. Angústia e desespero penetraram fundo em meu coração. Eu carregava dentro de mim um inferno que nada poderia extinguir. Ficamos várias horas com Justine, e foi com grande dificuldade que Elizabeth se afastou. Queria poder morrer com você, exclamou ela. Não posso viver nesse mundo de tristeza. Justine assumiu um ar de jovialidade, enquanto, com dificuldade, reprimia as lágrimas amargas. Abraçou Elizabeth e disse numa voz embargada: Adeus, doce dama, querida Elizabeth, minha amada e única amiga. Que o céu, em sua generosidade, a abençoe e a preserve. Que esse seja o seu último infortúnio. Viva e seja feliz e faça os outros felizes. Na manhã seguinte, Justine morreu. A eloquência comovente de Elizabeth não demoveu os juízes de sua convicção na criminalidade da santificada sofredora. Meus apaixonados e indignados apelos foram em vão. E quando recebi suas respostas frias e ouvi o raciocínio cruel e insensível desses homens, a pretendida confissão morreu em meus lábios. Com ela eu poderia me proclamar louco, mas não revogar a sentença entregue à minha arruinada vítima. Ela pereceu no cadafalso como assassina. Das torturas de meu próprio coração, passei a contemplar a dor profunda e muda de minha Elizabeth. Esse também foi um feito meu, e a desgraça de meu pai e a desolação daquele lar tão sorridente foi tudo obra de minhas mãos 3 vezes amaldiçoadas. Vocês choram, infelizes, mas essas não são suas últimas lágrimas. Ainda hão de se entregar ao pranto fúnebre, e o som de suas lamentações deve ser ouvido de novo e de novo. Frankenstein, seu filho, seu parente de sangue, seu amigo tão amado, ele, que gastaria cada gota vital do sangue por seu bem, que não experimenta pensamento ou sentimento de alegria, exceto o que se reflete em seus queridos semblantes, ele que encheria o ar de bênçãos e passaria a vida servindo a vocês, ele pede que chorem, que derramem incontáveis lágrimas, será mais feliz do que espera, se seu inexorável destino for satisfeito e se a destruição parar antes que a paz no túmulo tenha sucedido a seus tristes tormentos. Assim falou minha profética alma, quando eu, destruído pelo remorso, o horror e o desespero, contemplei a tristeza vã daqueles que amava diante dos túmulos de William e de Justine, as primeiras vítimas desafortunadas de minhas artes profanas.